A vida de Santo Agostinho é a ponte entre dois mundos, o antigo e o medieval. Os seus mais de 200 livros, escritos numa época em que, apesar da religião católica, o Império Romano mergulhava numa decadência irreversível, contém uma síntese daquilo que a antiguidade, pagã e cristã, produzira de melhor. Em meio àquele mundo que desmoronava, Santo Agostinho lançava as bases de uma nova civilização, que floresceria com vigor e vitalidade inéditos muitos séculos após a sua morte, a cristandade medieval. Santo Agostinho tinha 45 anos quando Roma foi saqueada pelos bárbaros visigodos em 410, e quando ele entregou a sua alma a Deus em 430, sua cidade Hipona estava sitiada pelos bárbaros vândalos, cujo nome até hoje é sinônimo de destruição. Ele viveu, portanto, na época em que a ordem romana se desagregava e, ao menos no Ocidente, caminhava para a ruína completa. A decadência de Roma não era como a decadência de um império qualquer, nascido de conquistas efêmeras. Era a ruína de mais de 1000 anos de um esforço civilizacional prolongado de gregos e romanos que buscaram construir uma civilização que atendesse às necessidades humanas de justiça e de paz. Diante desse mundo que desaba, muitos pagãos jogavam a culpa da decadência e do saque de Roma no abandono do culto aos antigos deuses. Isso motivou Santo Agostinho a escrever a sua obra-prima, A Cidade de Deus, como ele mesmo conta em um de seus últimos livros, Retratações. A Cidade de Deus é uma obra complexa que reúne 22 livros escritos ao longo de 13 anos e divididos em duas partes. A primeira parte, composta de 10 livros, refuta as alegações pagãs de que o cristianismo era o motivo da decadência de Roma, um erro que na modernidade seria ressuscitado pelo iluminista Gibbon, e prova como o povo romano já perdera muito de sua têmpera e virtude natural muito antes de se converter ao cristianismo, e que não foi um elemento de decadência, mas sim uma força nova e reparadora que deu uma sobrevida ao império. A segunda parte, considerada como a mais importante da obra, de modo quase unânime, estabelece as bases da visão católica da história. Ela também contém uma teoria do Estado, da justiça e da vida social, um compêndio das relações entre os dois poderes, o temporal e o espiritual, e uma demonstração de como, na história humana, tudo se ordena ao triunfo final de Cristo. Entender o pensamento de Santo Agostinho, sobretudo exposto na Cidade de Deus, é fundamental para compreendermos a cosmovisão medieval, sobretudo no que diz respeito à história e à política. A cristandade medieval foi moldada por Santo Agostinho. Veremos agora o porquê. Santo Agostinho divide a humanidade em dois polos opostos. Em ambos encontramos homens de todos os povos, línguas e classes sociais. O que os torna opostos, inimigos, o objeto de seu amor. Abre aspas. 2 amores erigiram 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si até o desprezo de Deus. Esta, o amor de Deus, até o desprezo de si. Fecha aspas. Os membros da cidade de Deus e os da cidade do homem estão misturados fisicamente, mas separados moralmente. O brilhante padre Henri Ramier assim comenta essa divisão. Abre aspas. Nada de mais correto do ponto de vista filosófico do que esta divisão dos homens em 2 grandes classes, segundo a natureza do amor que domina o seu coração. De fato, apenas a tendência livre da vontade dá aos seres racionais o seu valor moral. O resto pode não estar no poder do homem, exceto a boa ordenação do seu amor, que está ao alcance de qualquer um. Se ele ordenar bem esse amor, será virtuoso e pertencerá à sociedade dos que tendem ao seu verdadeiro fim com a certeza de possuí-lo. Se o ordenar mal, cairá nos vícios e pertencerá à sociedade dos que se afastam simultaneamente da lei divina e da sua felicidade verdadeira. Poderá haver graus infinitamente variados quanto à proximidade ou quanto ao distanciamento do bem verdadeiro, mas nessa variedade haverá, nos 2 lados, uma semelhança capital que constituirá a unidade de cada uma das 2 cidades. Num lado, existe o predomínio da caridade, no outro, o predomínio do egoísmo. Fecha aspas. Conexas com essa definição estão as noções agostinianas de ordem e de felicidade.
A chave para compreender a história e mesmo a ação humana, segundo Santo Agostinho, é a busca pela felicidade. Ela é o motor por trás das ações de todo homem. Mas a verdadeira felicidade só se encontra na ordem, que é a reta disposição das coisas segundo o seu fim. A vida do homem só será feliz quando for orientada para o seu fim. E que fim é esse? O conhecimento e a posse de Deus. No capítulo 13 do 19º livro, Santo Agostinho escreve, abre aspas, a paz do corpo é a ordenada constituição das suas partes, e a da alma irracional a ordenada calma dos seus apetites. A paz espiritual vem com a harmonia do conhecimento e da ação, do corpo e da alma. A paz entre o homem mortal e Deus é a obediência ordenada pela fé de acordo com a lei eterna. A paz dos homens entre si é a sua eterna concórdia. Fecha aspas. O que possibilita ao homem caminhar rumo à sua finalidade, o que em uma terminologia mais próxima de nossa época significa praticar a virtude durante a vida para desfrutar da visão beatífica no céu após a morte, é a graça de Deus. Sem ela, o homem não é capaz de crer nas verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. Tampouco consegue praticar de modo estável e duradouro os 10 mandamentos da lei de Deus que estão impressos no coração de todo homem, mesmo pagão, e são acessíveis através da luz da razão. Mas a graça de Deus transforma o homem inteiro. Seria um absurdo crer que o cristão é chamado a ter uma vida virtuosa e servir a Deus apenas quando desempenha atividades estritamente religiosas. Pelo contrário, ele pode e deve orientar em direção a essa finalidade todos os aspectos da sua vida, tanto privada quanto pública. E mais, o que se diz do homem considerado individualmente também vale para as associações humanas, as famílias, as instituições, os estados. Um pai de família que se converte não é membro da igreja apenas enquanto homem individualmente considerado, mas também enquanto pai. Afinal, é uma única pessoa. Ele e tudo quanto ele representa e comanda como sua família pertence à igreja. Mas isso que vale para um pai também vale para um rei, para um príncipe. Daí se depreende o quão absurda e antinatural é a ideia de um povo cristão governado por um estado laico. Na Idade Média, profundamente impregnada do pensamento agostiniano, tal ideia seria inconcebível. Todos os reinos da cristandade são reinos confessionais, e se por um lado a Igreja assegura que o poder dos reis provém de Deus, como São Paulo ensina em suas epístolas, e unge os monarcas com o óleo sagrado, por outro, ela mesma refreia as ambições do poder civil e o mantém dentro de limites estabelecidos. Esta aliança entre o altar e o trono, entre a Igreja e os príncipes, sendo os governantes submissos à Igreja, foi de tal maneira bem-sucedida que os revolucionários do século XVIII perceberam que para atingir o altar era preciso derrubar os tronos. Foram tamanhas as contribuições de Santo Agostinho para o pensamento ocidental que seria praticamente impossível dizer qual foi a maior. Poderíamos elencar as principais contribuições no campo da filosofia, da teoria do Estado, da teologia moral ou da dogmática, da teoria política e do direito. Entretanto, como a nossa escola tem por objeto de estudo a história da Igreja, podemos dizer que, ao menos para nós, a maior contribuição intelectual de Santo Agostinho foi fundar a teologia da história. Padre Ramier comenta sobre a ciência cristã da história que, abre aspas, os padres da Igreja tocaram um pouco no assunto, e quando o fizeram foi apenas de passagem. Fecha aspas. Dentre os padres houve aqueles que escreveram livros de história. Basta pensar em Eusébio de Cesareia ou em São Gregório de Tours. Mas foi Santo Agostinho quem estabeleceu as bases para a compreensão cristã da história. E todos os autores do mesmo gênero que vieram após ele, como Bossuet, Padre Ramier e Monsieur Henri de Lassou, prestam à Cidade de Deus um justo tributo. Toda a cosmovisão medieval a respeito da história bebe da fonte agostiniana. Muito sumariamente, podemos resumi-la assim. A origem das duas cidades é anterior à humanidade. Todos os anjos foram criados por Deus na graça e pertenciam à cidade de Deus, ou, para usar outra expressão, à sociedade do amor. Mas quando Lúcifer revoltou-se contra Deus, ele fundou a sociedade do ódio. Na Terra, Adão e Eva foram simultaneamente os pais da cidade dos homens e da cidade de Deus. Como diz o padre Ramier, uma das cidades imita a sua inocência e o seu arrependimento,
e a outra reflete a sua prevaricação. Após Caim matar Abel, ele e os seus descendentes fundaram as primeiras cidades, e nelas viviam em busca da felicidade nesta terra sem Deus. Por isso a Escritura os chama de filhos dos homens. Sete, que sucedeu Abel na primogenitura de Adão, e seus descendentes viviam na terra fazendo do culto a Deus sua principal atividade. Por isso são chamados de filhos de Deus. Entretanto, quando os filhos de Deus se deixaram seduzir pela formosura das mulheres dos filhos dos homens e os descendentes de Sete misturaram-se com os de Caim, toda a terra foi corrompida pela iniquidade e Deus a castigou pelo dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Com o repovoamento da terra, gradualmente os próprios descendentes de Noé afastam-se de Deus, que para evitar a corrupção completa do mundo estabelece uma aliança com um deles, Abraão, e a partir deste patriarca idoso e de sua esposa estéril, inicia a história do povo hebreu. Enquanto toda a terra mergulha no paganismo, e por isso constitui uma cidade dos homens a nível universal, o povo hebreu permanece, apesar de muitas prevaricações e apostasias, na fidelidade ao Deus verdadeiro, até que no momento de sua decadência definitiva, quando o centro do poder temporal foi retirado da tribo de Judá e quando há séculos nenhum profeta mais se levantara em Israel, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A encarnação abre uma nova era histórica e Cristo estabelece a Igreja como sociedade perfeita nesta terra, que deve abrigar em seu seio todos os povos para encaminhá-los à pátria celeste. Embora perseguida por fora e assaltada pelas heresias por dentro, a Igreja, com uma vitalidade que provém do seu divino fundador, sai vitoriosa de cada luta que enfrenta. Inspirada pela teologia da história, a Igreja continuaria a ler a história nos séculos seguintes, conforme esse sentido católico. Santo Agostinho já não estaria vivo para assistir à queda definitiva de Roma no ano de 476, mas também dessa calamidade a Igreja sairia triunfante. Os bispos carregariam a civilização nos ombros enquanto os antigos magistrados, generais e juízes romanos fugiam fustigados sob os golpes dos bárbaros. Os bispos e após eles os monges lançaram-se à árdua missão de converter aqueles povos rudes e ao longo das gerações não só fizeram destas pedras duras novos filhos de Abraão, como cimentaram as bases de uma ordem cristã que teve no Império de Carlos Magno, por exemplo, um glorioso capítulo. Uma das obras cuja leitura Carlos Magno mais apreciava e que pedia aos sábios para lerem-na a ele era A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Era o pensamento de Agostinho que orientava o governo do imperador, mais devotado à Igreja que o mundo já havia visto até o momento. Se a queda do Império Carolíngio ofereceu uma grande provação à Igreja, os séculos XI, XII e XIII viram o estabelecimento da ordem cristã reinante sobre toda a sociedade temporal. Estes foram os séculos dos quais o Papa Leão XIII disse: "Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados." Se a cristandade foi tudo quanto sabemos que foi, a civilização das catedrais, das cruzadas, das sumas e, acima de tudo, dos santos, se ela foi, em última análise, a era cristã da história, não podemos nunca nos esquecer. Ela foi moldada pela visão de Santo Agostinho. Aqui, não fizemos mais do que resumir brevemente as contribuições de Santo Agostinho para a interpretação cristã da história e para a ordem social e política que floresceu na Idade Média. Entretanto, há muito mais a se dizer sobre este padre da Igreja. Por isso, se você quer aprender mais a respeito de Santo Agostinho, eu te convido a se matricular na Escola de História da Igreja. Nela, temos um autêntico mini-curso dedicado à vida e ao pensamento de Santo Agostinho, com 5 aulas de 1h30 cada uma. Assim, você poderá conhecer muito mais sobre a vida deste santo, que a seu respeito disse Altaner, abre aspas, "Unia em si este grande bispo a potência criadora de Tertuliano, a vasta inteligência de Orígenes, o profundo amor de São Cipriano pela Igreja, a aguda dialética de Aristóteles com o idealismo alado de Platão, o sentido prático dos latinos com a inteligência especulativa dos gregos. Por isso, é o maior filósofo da era patrística, e até se pode afirmar que é o mais importante e mais influente teólogo de toda a Igreja." Fecha aspas. Mas há muito mais. No curso de História Universal da Igreja, temos mais de 150 aulas no ar, com 1h30 cada uma, em média, abordando a história da Igreja desde a sua fundação até o século XIII, que constituiu o apogeu da cristandade medieval.
E o curso continuará cobrindo a história da igreja até os tempos contemporâneos. Na escola você terá acesso à mais completa plataforma existente em língua portuguesa sobre a história da igreja e contará com o apoio de uma equipe pedagógica, além de monitorias mensais com o professor Lucas Lancaster para tirar o maior proveito possível das aulas. Faça sua matrícula para tornar-se nosso aluno. Clique no link na tela final ou na descrição e matricule-se já. Esperamos você!